A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical aqui da classe dos juvenis. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento e hoje, pessoal, para a glória de Deus, estamos quase finalizando o trimestre. Estamos chegando na penúltima lição, lição de número 12, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui nessa classe tão especial: a igreja e a cultura de seu tempo. A nossa análise hoje é exatamente sobre esse tema. Estamos analisando durante todo esse trimestre a doutrina da igreja, eclesiologia. E a nossa perspectiva teológica vai passar exatamente sobre a visão da nossa cultura, olhando também para trás, para a cultura bíblica, para entendermos algumas perspectivas, alguns princípios que precisamos retirar para o nosso crescimento em Jesus. Ô, gente boa, você que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí o likezinho, o teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus e compartilhar o evangelho para mais pessoas. Por favor, nota 10, coloque aí o teu comentário, hashtag Glória a Deus e participe conosco nessa ministração. Nós estamos com uma ferramenta muito especial que é o Facilita EBD, que tem o objetivo de ajudar você, professor da Escola Bíblica Dominical, a alcançar mais vidas para Cristo. Claro, aprimorar também as suas ministrações. Entra aí no nosso site, o link está aqui, tem cursos especiais para você lá. Olha, a gente está comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes vencedores, e eu espero que você seja edificado em Jesus. Então vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome de Jesus. A igreja e a cultura do seu tempo. Hoje nós chegamos na lição de número 12 aqui da classe dos juvenis. E o objetivo dessa lição de hoje é exatamente olhar para a nossa cultura e entender que tem coisas que nós precisamos abrir mão e entender que existem lições, princípios que podemos retirar para propagar e anunciar ainda melhor o evangelho. Existem diversos autores que escrevem a respeito da cultura e do evangelho. Por exemplo, Justo Gonzalez tem um texto que fala sobre a cultura e o evangelho. O Francis Schaeffer chega a escrever um texto, A Arte e a Bíblia, que também pode edificar você, te orientando exatamente a utilizar a cultura para poder falar de Cristo. Charles Colson escreveu outro texto, publicado pela editora CPAD, descrevendo exatamente o seguinte título: O Cristão e a Cultura de Hoje. Então nós vamos olhar para isso. Temos algumas bases bíblicas, inicialmente, para a gente poder analisar nessa lição de hoje. E a nossa primeira base bíblica está no versículo introdutório da lição, baseado em Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz o seguinte: E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Temos uma base bíblica em classe que está localizada em Atos capítulo 17, versículo 20 ao 31. Lê esse texto com os teus alunos pausadamente em sala de aula, isso vai te ajudar muito na tua ministração, tá bom? O primeiro ponto da aula de hoje procura tratar sobre o seguinte assunto aqui na classe dos juvenis: Paulo e a cultura vigente. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós descobrimos muito bem que o apóstolo Paulo demonstrou exatamente que ele poderia, com suas atitudes, contextualizar em seu tempo algumas lições preciosas para o ensinamento da palavra de Deus, para a propagação do evangelho. De acordo com F.F. Bruce, em seu texto Paulo, o Apóstolo da Graça, ele faz questão de dizer que o apóstolo Paulo é natural da cidade de Tarso da Cilícia. Ele nasceu lá, uma província romana. Foi criado em Jerusalém, aos pés de Gamaliel, onde aprendeu sobre a lei. Paulo também aprendeu exatamente uma profissão com seu pai, com seu avô, sendo fabricante de tendas. E em todas as oportunidades que tinha, ele utilizava os seus contextos, as suas culturas, para poder apresentar o evangelho. O Charles Colson, em seu texto, ele faz questão de dizer que o cristão tem condições de influenciar o mundo. Influenciar o mundo a partir da perspectiva e da ótica do evangelho. Quando nós olhamos para o texto de Romanos capítulo 12, versículo 2, citado pelo apóstolo Paulo, entendemos que essa é uma orientação paulina, que nós não nos deixemos ser influenciados por esse mundo,
pelas culturas, mas precisamos utilizar essas ferramentas para a propagação do Evangelho, para anunciar as verdades de Deus, para transformar o mundo por causa da mente de Cristo. Olha que coisa linda que temos aqui. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 19 a 23, Paulo faz questão de dizer que ele sabia como entrar e sair diante das culturas vigentes do seu tempo. Ele pregava para judeu, pregava para gentil, falava em um idioma, anunciava Cristo em outro. Ele precisava ter um conhecimento da filosofia da sua época. O F.F. Bruce até cita isso, que em Atos, capítulo 17, em Atenas, Paulo faz questão de propagar o Evangelho, as boas novas de Deus, utilizando a cultura de Atenas, a cultura pela busca do Deus desconhecido. Paulo conhecia até mesmo a respeito dos filósofos epicureus daquele período. E ele anuncia as boas novas da salvação. Ele utiliza preceitos do seu tempo para canalizá-los via reino, para anunciar o reino, para anunciar as boas novas de Cristo. Que exemplo que temos aqui. Precisamos olhar para a nossa cultura, essa cultura midiática, essa cultura pop em que nós estamos vivendo, e olhar para esses contextos em que estamos inseridos, tentando enxergar portas para a pregação do Evangelho. A nossa cultura hoje, por exemplo, os nossos jovens e adolescentes da igreja são influenciados pelas telas, pelas redes sociais. A nossa geração de hoje é uma geração pentecostal que assiste TV, que assiste, por exemplo, um filme, que está ligada na Netflix, está ligada nas assinaturas, nas postagens que são apresentadas até mesmo pelas redes sociais e pelas grandes empresas de entretenimento. Como nós precisamos olhar para essas questões? Olhando para isso, nós precisamos enxergar a possibilidade de anunciar o Evangelho. Existem igrejas que hoje investem na área cinematográfica para poder alcançar vidas. Nós temos, por exemplo, filmes que impactaram o mundo, como Quarto de Guerra, recentemente, como Desafiando Gigantes. Filmes que só são exemplos que estamos demonstrando para você de oportunidades de compartilhar a nossa fé. É aquilo que o Francis Schaeffer chega a dizer. Nós podemos utilizar a arte, a cultura do nosso tempo, para anunciar as boas novas de salvação. Isso também traz uma ótica missionária, quando nós olhamos exatamente para esses contextos, entendendo o aspecto cultural, na visão transcultural da missão. O Don Richardson chega até a dizer que nós precisamos respeitar as culturas, entender as culturas. Não é à toa que está escrito na Bíblia que Deus é o Deus de todas as culturas, que Deus é o Deus de todos os povos, de todas as tribos, línguas e nações. Vamos entender essas questões, descrevendo exatamente que a cultura pode ser utilizada para propagar o Evangelho. É claro que precisamos retirar aquilo que não agrada a Deus, aquilo que leva para a idolatria. Essa visão nós precisamos ter, mas precisamos utilizar as ferramentas que estão em nossa volta para a propagação de Cristo. Gutierrez Cerqueira chega a dizer, no seu texto O Espírito e a Palavra, que nós estamos vivendo um tempo tão precioso, tão maravilhoso e tão importante, onde nós temos uma ferramenta tão poderosa e tão prática para compartilhar as boas novas de salvação, que são as redes sociais, e podemos utilizar isso para a glória de Deus. Eu espero estar contribuindo com você e que isso possa te dar uma orientação para a tua ministração de hoje. Apresente a ação do primeiro ponto e vá para o segundo ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Evangelize na sua cultura. Nesse segundo ponto, nós precisamos entender que o propósito do apóstolo Paulo não é descartar a cultura de ninguém e nem tampouco demonizá-la. Nós precisamos utilizar a nossa cultura para a glória de Deus. Algo que é especial aqui do Nordeste. Nós amamos a nossa cultura nordestina. Aqui é comum você encontrar em determinadas igrejas, especialmente na nossa região, alguns irmãos que tocam a acordeon, a sanfona, e louvam a Deus com a nossa cultura, exaltando a Cristo com hinos tão maravilhosos. Eles utilizam instrumentos dessa cultura para propagar as boas novas. Quando olhamos para o sul do Brasil, os nossos irmãos
eles também utilizam princípios da sua cultura para poder alcançar os povos da sua região, as pessoas que precisam ser alcançadas, sem rejeitar a Cristo e sem rejeitar ao mesmo tempo a sua cultura. O primeiro subtópico aqui trata sobre o seguinte assunto. João 17, 15 a 18 é a orientação do Cristo, que nós possamos então aprender com as culturas, santificando-os na verdade, falando da palavra de Deus e anunciando o Evangelho. Neste primeiro subtópico, nós vamos tratar sobre o seguinte assunto aqui no segundo ponto. A cultura a favor do Evangelho. Nós precisamos utilizar a riqueza e a diversidade que o nosso país possui para anunciar as boas novas da salvação. Quando nós olhamos para Paulo, ele utilizava a sua cultura, o seu tempo, para anunciar as boas novas da salvação. A nossa igreja brasileira é uma igreja diversa, diversificada, uma igreja que está em cada comunidade desse país. Gideon de Alencar chega a dizer no seu texto, Matriz Teológica Brasileira, que a Assembleia de Deus é a maior igreja de todo o país. Para você ter ideia, a Assembleia de Deus ela tem a capacidade de estar em cada povoado e a influência dessa igreja é tremenda, ao ponto de anunciarmos o Cristo, conhecendo cada cultura, cada região, cada povo, cada língua, cada jeito de ser. Olhando exatamente para essas questões, entendemos a diversidade do nosso país e entendemos também que os nossos irmãos do norte, do Amazonas, um povo bonito e lindo, tem a sua forma de louvar e adorar e de pregar o Evangelho, pautados em Cristo. Os nossos irmãos do centro-sul do país são pessoas também cheias do Espírito Santo. Ambos estamos ligados em uma só igreja no Cristo, para adorar o Senhor. É claro que diante das culturas, nós não abraçamos o mundo, aquilo que nos leva ao pecado. Daniel capítulo 1, versículo 8. Em outra cultura, Daniel então decidiu em seu coração seguir os princípios de Deus e obedecer aos princípios de Deus. Os nossos princípios divinos estão estabelecidos na palavra do Senhor. Em outras culturas, nós não seguimos preceitos pagãos, mas nós olhamos para a Bíblia e entendemos exatamente que Deus ama também as culturas, que Deus ama também a diversidade. E com as culturas podemos pregar o Evangelho. É aquilo que o Francis Schaeffer chega a dizer, que nós podemos utilizar a arte para propagar o Evangelho, a pintura para exaltar a Deus, o louvor para engrandecer o Senhor, o teatro para honrar a Cristo. Podemos utilizar as culturas em nosso tempo de forma criativa para anunciar as boas novas da salvação. Avançando, espero estar contribuindo com você à presente ação do segundo ponto da nossa lição. E vamos agora para o nosso terceiro ponto, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. O que é contracultura? Nesse terceiro ponto, a gente precisa entender que nós, como cristãos, também agimos contra a cultura desse mundo. Observe, eu falei para você que precisamos utilizar princípios da cultura, a cultura para a propagação do Evangelho. Mas agora, no terceiro, nós precisamos entender que agimos também contra a cultura. O que é andar contra a cultura? São princípios que são estabelecidos pela cultura do nosso tempo, que são contra a palavra de Deus, que são contra os ensinamentos que aprendemos sobre a Bíblia, sobre os princípios como família, casamento, honestidade e honrar ao Senhor de todo o coração. Andarmos contra a cultura desse tempo é dizer que estamos levantando uma bandeira. Que bandeira é essa? A bandeira da palavra de Deus, dos fundamentos em Cristo. Ou seja, estamos dizendo que nós não abandonamos o Cordeiro, que nós não abrimos mão da palavra, das Escrituras, para seguirmos os padrões que não são éticos do nosso tempo. Isso quer dizer que o cristão rejeita, então, os padrões mundanos, os padrões que conduzem as pessoas ao pecado, ao distanciamento da presença de Deus. Para finalizar, o primeiro subtópico aqui do ponto número 3 trata exatamente sobre isso, a rejeição dos padrões mundanos. Nós, que somos contra a cultura má e pecaminosa, rejeitamos os padrões mundanos, no sentido mal agora,
No sentido positivo, utilizamos a nossa cultura para a glória de Deus. Mas no negativo, precisamos retirar essas questões que não exaltam o Senhor. Por exemplo, um princípio positivo da nossa cultura. Nós brasileiros gostamos de futebol. Isso é natural, já faz parte da nossa cultura. Muitos missionários que vão para outros países de forma transcultural, a porta que é aberta em outro país para anunciar o evangelho, por exemplo, é a porta do futebol, da educação física, para ensinar meninos e meninas de outras culturas a jogarem o futebol, a terem um momento de lazer. E naquela oportunidade eles anunciam o evangelho. Outra questão, a nossa questão educacional, do ensino, do aprendizado. Muitos missionários levam isso da nossa cultura, chegam em outras culturas, estabelecem isso lá para anunciar o Cristo, as verdades de Deus. Mas em outras culturas também precisamos compreender que existem, por exemplo, perseguição contra os cristãos. Isso já é natural e é pautado pela própria cultura e leis do país. Nós somos contra esse tipo de lei, contra esse tipo de perseguição. Isso é ser contra a cultura. Em nosso país, por exemplo, nós adotamos a educação, amamos o Senhor, honramos pai, mãe, agimos de forma honesta, mas somos contra a cultura do nosso tempo, por exemplo, sobre a questão do aborto. Somos contra a cultura do nosso tempo que defende, por exemplo, essa liberdade de expressão, que é uma liberdade que desonra as pessoas. Somos contra a cultura do nosso tempo que defende, por exemplo, a questão da ideologia de gênero. Nós não ensinamos isso. Isso é ser contra a cultura. Tiago capítulo 4, versículo 4. Não adianta de nada a gente querer ser amigo de Deus e ao mesmo tempo ser amigo do mundo. Nós precisamos escolher andar de acordo com a vontade de Deus, pautados na Bíblia. 1 João 2,16. Nós não podemos amar a cultura desse mundo, a influência desse mundo e ao mesmo tempo querer ter uma vida santa. A influência má te conduz para o pecado. 1 João 2,17. A cultura desse mundo é passageira, mas a palavra de Cristo permanece para sempre. Eu espero, gente boa, ter contribuído com você. Finalize apresentando a ação do nosso terceiro ponto. Como estamos fazendo em todas as nossas ministrações, eu quero apresentar para você os textos que utilizamos como base para montar a aula de hoje. O primeiro texto é do Justo Gonzalez, A Cultura e o Evangelho, tendo essa perspectiva cultural do Evangelho na sua influência em si. Outro texto que utilizei, citei para vocês, é do Francis Schaeffer, A Arte e a Bíblia. Esse material é muito legal, pode te dar uma orientação também sobre utilizar princípios do nosso tempo para propagar o Evangelho. Outro texto que precisamos também ler, que é um alerta, é do Frank Schaeffer, Viciados em Mediocridade. Esse texto também pode te dar uma orientação muito boa sobre essa perspectiva. Outro material que citei aqui é Paulo, o Apóstolo da Graça, texto escrito pelo F.F. Bruce, muito bom, e pode te ajudar a ter uma perspectiva cultural. E para finalizar, nós utilizamos também o Cristão e a Cultura de Hoje, do Charles Colson, que traz uma perspectiva cultural para o nosso tempo. Gente boa, espero ter contribuído com você. A nossa próxima aula é a última lição desse trimestre, lição de número 13. Deixa eu ver aqui o que ela vai falar e eu te aguardo por aqui na nossa aula, em nome de Jesus. Nós vamos trabalhar sobre o seguinte tema: a igreja e as portas do inferno não a vencerão. Um beijo no teu coração, até a próxima aula. Marca a gente no teu Instagram, que Deus te abençoe e até lá. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.